Entre todos os escritores malucos que eu conheço, George Orwell realmente se superou. A gente sempre fala do livro 1984 aqui nessas distopias e sempre en passant, mas hoje vai ser diferente. Esse vídeo inteiro é dedicado a provar que Orwell errou feio e que essa distopia aí, 1984, não passou de uma viagem. Provavelmente o cara tinha se entupido de colubiazol spray quando escreveu e não estava batendo bem das ideias. Para quem não sabe, 1984 foi escrito na segunda metade dos anos 40 e publicado em 1949. Era para ser uma projeção da sociedade em 1984, um futuro não tão distante. Mas a loucura foi tamanha, o desinfeliz inventou uma sociedade tão absurda que passou longe de 1984 e acabou acertando 2025. Eu não sei vocês, mas para mim foi um erro. O livro não previu nada. O que acontece é que a nossa sociedade é que está plagiando o coitado na cara dura. Se você duvida, é porque você não leu o livro. E se não leu o livro, senta para não cair da cadeira. Imagina uma sociedade em que você é vigiado o tempo todo por uma tela. Ela te escuta, sabe tudo sobre você, inclusive as suas preferências mais íntimas. Uma tela onipresente, da qual você não consegue escapar. Mostrando resultados para telas de presente. Em 1984, o livro, não o ano, essa tela era chamada de teletela e ficava transmitindo informações do governo ao mesmo tempo que captava tudo o que cada cidadão fazia. Sim, porque todo mundo tinha uma, que nem o celular. Aí você pode dizer que o celular não fica transmitindo informação do governo. Bom, aí a gente precisaria entrar na discussão sobre quem controla o mundo, porque esse troço aqui vive me mandando informação que eu não pedi. Não adianta escapar. Esse carinha aqui, ó, sabe tudo sobre a sua vida. É o seu grande irmão. O Grande Irmão, em 1984, o livro, não o ano, era o personagem mais amedrontador. Olha como ele foi descrito. Na parede, bem à frente, havia um pôster de tamanho grande que fora afixado em cada canto visível. Retratava o rosto enorme de um homem de cerca de 45 anos, com um bigode preto e traços rudes, mas de aparência calma e confiante. O olhar te seguia onde quer que você fosse. A legenda abaixo dizia: "O Grande Irmão está te observando." E não é uma coincidência que o Grande Irmão em inglês é Big Brother. Será que você reconhece isso aí? E a grande diferença daquele para o nosso Grande Irmão aqui é que esse não parece tão opressivo. A gente até pede para ser vigiado. Com essa nem o Orwell contava, né? Outra viagem foi do tal Ministério da Verdade. Esse aí a gente plagiou sem pudor. No romance, o Ministério da Verdade é um órgão do governo encarregado de reescrever a história, ditando o que deve ser considerado verdade ou mentira. Na realidade, temos as agências de fact-checking, que fazem o quê? Pretendem ditar o que é verdade e o que é mentira, o que é fato e o que é fake news. Não importa se a verdade imposta é a verdade de fato. O importante é que ela se adeque à narrativa de quem está no controle. A gente aqui do Quinto Elemento já desmascarou pelo menos 2 vezes esses oráculos da mentira. Mas, para reescrever a verdade, você precisa controlar a linguagem. E o escritor nos explica como isso funciona com o duplo pensar. Duplo pensar significa a capacidade de ter na mente 2 crenças contraditórias e aceitá-las ambas. O partido exige que você negue a evidência dos seus olhos e ouvidos. Isso é o seu teste final de lealdade. Guerra é paz, liberdade é escravidão. Olha, eu que tô ficando louco agora, é exatamente isso que acontece hoje, hein? O que eles chamam a todo custo de democracia é, por exemplo, um governo totalitário. O que eles chamam de fascismo é qualquer conservadorismo. E para ser livre, você precisa ser escravo do consenso, não pode questionar. Senão, você é tudo isso que eu falei, fascista, autoritário. Liberdade, para o liberal moderno, por exemplo, é ser escravo das próprias vontades e do sistema financeiro. Expressões e conceitos mudam de sentido conforme ideologias e agendas políticas. Tolerância virou censura, diversidade virou uniformidade e por aí vai.
Quando Lula disse que o criminoso é vítima e que os inocentes são criminosos, não é à toa. O governo brasileiro é especialista em plagiar 1984. Mas a sociedade inteira já incorporou esse espírito distópico. Se no livro a gente tem a polícia do pensamento, onde o ato de pensar é criminalizado, a gente tem hoje uma estrutura para punir dissidentes do regime e uma cultura de cancelamento que impede exatamente as pessoas de pensar e expressar suas ideias. Pensamento válido é aquele que corrobora a narrativa dominante. Durante a pandemia de coronavírus ou o lockdown, ficou claro como a polícia do pensamento funciona. Todo mundo era obrigado a aceitar a versão do tal consenso científico, sob pena de ser cancelado, perder o emprego ou mesmo ser preso. A pandemia foi certamente um experimento social muito bem sucedido, diga-se, que ainda deve ser melhor estudado. Mas a gente precisa ficar esperto sobre o que vai prevalecer como a história da pandemia. Em 1984, o passado é constantemente reeditado para servir ao presente, e nada impede que eles façam isso. E hoje em dia, monumentos, livros e filmes são reavaliados segundo a moral do momento. Já cancelaram Monteiro Lobato, dizendo que ele era racista, a Disney também. Já cometeram a ousadia de reescrever Machado de Assis para facilitar a leitura. Hoje em dia existe a patrulha do decolonialismo, que tenta apagar todo o legado cultural que, segundo os desprovidos de massa encefálica, não serve porque foi produzido por opressores. Tá certo que essa coisa de reescrever a história é mais velha, porém agora as narrativas que apagam o passado são apoiadas por um aparato digital de comunicação em massa nunca visto antes. Temos um exército de combate à desinformação com a intenção de impedir que a história oficial possa ser desmentida. Temos então a morte da verdade objetiva. Se em 1984, o livro, não o ano, o que é real depende do que o partido diz que é real, a verdade hoje é relativa e a gente tem vários partidos criando e tentando impor as suas verdades subjetivas, sem preocupação alguma com a verdade mesmo, a verdade absoluta, aquela com V maiúsculo. Volta aquela história do duplo pensar. Verdade é mentira. É de dar medo, né? Aliás, no livro, o medo era uma ferramenta de controle e hoje em dia, no mundo real, não é diferente. Crises constantes são fabricadas usando como pretexto pandemias, desastres climáticos, guerras, discursos de ódio, tudo virou motivo para o fim do mundo. É fazendo crer que o fim do mundo está logo ali na esquina que quem está no comando consegue direcionar o comportamento das pessoas. E claro, quem não acredita no fim do mundo nos moldes oficiais é um negacionista. Aliás, um que entrou para o clube dos negacionistas recentemente foi o Bill Gates. Quem diria, hein? A desumanização das pessoas e o isolamento também é marcante, tanto em 1984, o livro, não o ano, quanto aqui e agora, em 2025. A hiperconectividade gera, curiosamente, um isolamento emocional e desconfiança. A solidão digital é a versão moderna do totalitarismo psicológico descrito na distopia orwelliana. As pessoas têm a ilusão da liberdade, mas são manipuladas o tempo todo. Não é o partido que manda, mas o algoritmo. Aliás, isso pode incluir você e eu. Há uma manipulação invisível que talvez seja até mais eficaz do que a opressão escancarada da sociedade distópica criada ou brifada na ficção. E as semelhanças não param. Se em 1984, o livro, não o ano, o partido controla a informação para manter o povo distraído e obediente, hoje a gente tem a propaganda disfarçada de cultura pop, o conteúdo que espalha padrões de consumo e comportamento. Muita gente anda sendo doutrinada pela diversão. Tanto em 1984, o livro, que fique claro, quanto agora em 2025, aí sim o ano, há uma tentativa de substituir Deus. Em Orwell, o partido é onisciente, infalível e eterno. Hoje, tentam substituir Deus por uma tecnocracia, fruto do positivismo, que tenta apagar o transcendente. Existe o Deus mercado, o Deus juiz, o Deus consenso, mas todos esses deuses distópicos prometem o paraíso e nos levam ao desespero. O Deus verdadeiro promete a cruz, mas nos leva ao céu. Eu acho, só acho, que é prudente que a gente consiga perceber a diferença. E você,
que você acha, hein?